Muito bem, estamos de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo trimestre estamos estudando Deus que governa o mundo e cuida da família. Nessa aula, datada do dia 11 de agosto, lição 6, nós vamos abordar o livro de Esther. Já falamos do livro de Ruth, da lição 2 até a lição de número 5. Agora, da lição 6 até a lição de número 13, nós trataremos do livro de Esther. Hoje nós vamos introduzir, já tínhamos dado uma introdução do livro de Esther na lição de número 1, falando um pouco da pessoa de Esther, essa judia que acabou se tornando rainha no lugar de Vasti, no reino da Pérsia. E que hora mais providencial foi a hora de Esther para salvar a vida dos judeus, depois daquele edito do rei, que não podia ser mudado, de todos os judeus serem exterminados do reino. Esther entra no fundo histórico de uma forma maravilhosa, como rainha da Pérsia, e ela, através dos seus banquetes, vai declarar o seu pedido ao rei para que o rei possa salvar a vida do seu povo, fazendo um outro edito, porque aquele não podia ser mudado de acordo com a lei dos medos e dos persas. Então, o livro de Esther, ele é o 17º livro na ordem canônica, depois do Pentateuco, e ele é o último livro histórico que nós temos, antes do livro de Jó, que são os livros poéticos. Nós temos o livro de Esther. O livro de Esther contém 10 capítulos, 167 versículos. Vamos então ao texto áureo, e o tema da nossa lição é exatamente isso, o livro de Esther. Vamos então abordar o texto áureo dessa lição, que se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, verso de número 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como esse chegasse a esse reino. Olha aí, o tempo em que Esther chegou era o tempo certo. A verdade prática é a seguinte: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Sem saber, muitas vezes nós estamos no lugar certo, na hora certa, para cumprir um propósito certo de Deus para as nossas vidas e para outras vidas que serão afetadas quando realizamos a vontade e a obra de Deus. A leitura bíblica se encontra no livro de Esther, no capítulo 1, do verso 1 a 9. Lemos assim: E sucedeu nos dias de Assuero, esse é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e aos servos, o poder da Pérsia e Média, aos maiorais, senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Imagine só 180 dias de festa. E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordões de linho fino e de púrpura e argola de prata e colunas de mármores. Os leitos eram de ouro e de prata sobre um pavimento de porfírio e de mármore e de alabastro e as pedras preciosas. E dava-se beber em vasos de ouro, e os vasos
eram diferentes uns dos outros e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim eu tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Olha que coisa interessante. O livro de Esther é um livro marcado por banquetes. Vamos ao comentário dessa lição. Concluímos o estudo do livro de Ruth. Nessa lição, vamos iniciar o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Já o livro de Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Alguns atribuem isso pelo fato de ter sido escrito no reino da Pérsia e para não tomar o nome de Deus em vão. Mas nem por isso que o nome não é mencionado, o agir divino deixa de estar patente no livro de Esther. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Falemos um pouco da organização do livro. A categorização de Esther, da mesma forma que Ruth, Esther pertence, na nossa Bíblia, aos livros históricos. Porém, na Bíblia hebraica, pertence aos escritos. Os Esther, juntamente com os 11 livros, compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. É nessa seção também ao lado de Ruth, integra nos escritos o que é chamado de Megilot, ou seja, os 5 livros curtos, que são lidos anualmente nas festas judaicas. As caracterizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, o livro de Esther compõe um conjunto de revelação divina, completa e perfeita, de acordo com 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Falemos das características literárias do livro de Esther. O livro de Esther tem 10 capítulos e um total de 167 versos. Dentre as suas características literárias, destaca a sua objetividade histórica, vista na expressão da referência do rei persa, Assuero, logo em Esther, capítulo 1, verso 1. Em outros vários detalhes factuais, além do seu caráter de fonte primária, o livro de Esther mostra-nos como surge a festa do Purim, que é anualmente celebrada pelos judeus. Esther, capítulo 9, verso 20 ao 32. O estilo narrativo é menos dialógico do que o de Ruth. O texto é mais de um narrador que dos personagens. Quanto à autoria e data, o autor do livro de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos, porém, consideram que o livro foi escrito por um judeu que vivia na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e da sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria, algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., ou seja, por volta do ano 460 a.C., logo após a morte do rei Assuero, que ocorreu em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico,
mas não fez uso de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que deu-se com Alexandre o Grande em 330 a.C. Um possível autor também seria Mordecai ou Mardoqueu, o tio ou primo de Esther. A sinopse tópico 1. O livro de Esther tem 10 capítulos, está classificado na categoria de livros históricos na nossa Bíblia cristã. Já falamos da autoria, da data, vamos agora ao contexto histórico. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte, sob os assírios, segundo Reis 17, verso 6. Pouco mais 100 anos depois, Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico, e em 3 levas, 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. Conforme o profeta Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Jeremias, capítulo 25, verso 11, Jeremias 29, 10 ao 14. Foi então um período que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Ezequiel 36, versos 16 a 25. Deus abomina todo pensamento e sentimento e comportamentos idólatras. Romanos capítulo 1, verso 18 a 25. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que somente pertence a Ele, a Deus. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Falemos do fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Jeremias 25, verso 12. Antes já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, verso 2 e 3. E em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Logo, no primeiro ano do seu reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Esdras, capítulo 1, verso 1 a 3. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Daniel 9, verso 1 ao 19. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na sabedoria divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada, com toda a piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 4. O pós-exílio. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém.
Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro para permitir a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil judeus retornaram para Jerusalém no primeiro grupo, que fora liderado por Zorobabel, livro de Esdras, capítulo 1, verso 5, capítulo 2, verso 64 e 65. No segundo ano do reinado de Ciro, corresponde ao ano 538 a.C., esse período da história é narrado no capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há uma intervenção de aproximadamente 60 anos entre essa volta e a segunda. A segunda metade desse período que se passa, os fatos do livro de Esther, que se dá entre o ano 483 a 473 a.C. Vamos então a sinopse, tópico 2. Os fatos registrados no livro de Esther se passaram na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Falemos agora do propósito e da mensagem do livro de Esther. Propósito. Vemos a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também no aspecto cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade que havia sido totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios, capítulo 14, verso 12. Uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e que até costumam parecer mais vantajosas. Contudo, estava tudo muito bem em Suzã até surgir a ordem do extermínio total dos judeus. Livro de Esther, capítulo 3, versos 7 a 13. A falsa segurança agora foi-se embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. O livro de Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas agora no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Salmos 118, verso 8 e 9. A festa do Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Livro de Esther, capítulo 9, verso 20 a 28. Purim é o plural da palavra por lançar sorte, conforme Esther 3, verso 7. Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites.
Ela age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. A sinopse, tópico 3, podemos dizer que o propósito do livro é registrar a providência de Deus, ou a providência divina, com o seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. E também aqui nos mostra o início da festa do Purim. Vamos à conclusão dessa lição e depois nas outras lições, 7, 8, até a 13, estaremos falando mais do livro de Esther. A conclusão. O livro de Esther nos lembra de que vivemos nesse mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos desse mundo passarão. Daniel 2, versos 37 a 45. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Vamos às perguntas dessa lição de número 6, para reforçar aquilo que aprendemos. Pergunta número 1. Qual é a característica mais destacada do livro de Esther? Bom, a característica singular do livro de Esther, sempre destacada, é a completa ausência do nome de Deus. Vamos à segunda. Quais as evidências da historicidade do livro de Esther? Bom, aqui muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, provavelmente Mardoqueu, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura de importantes documentos do Império Persa. Se não foi Mardoqueu, poderia ser qualquer outro judeu. Vamos ao terceiro. Pergunta: qual o contexto histórico de Esther em relação ao período pós-exílico? Bom, aqui Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Vamos à quarta pergunta. Qual o principal propósito do livro de Esther? Resposta: o principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Então, esse é o propósito, registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, mesmo a despeito das escolhas do povo fora do propósito de Deus. E quinta e última pergunta: que mensagem principal podemos extrair do livro de Esther? Bom, a mensagem principal é o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e até costumam parecer mais vantajosas. Devemos confiar em Deus. Amém? Com isso, nós concluímos a lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical. Semana que vem, estude a lição de número 7, a deposição da Rainha Vasti e a ascensão de Esther. Antes de Esther ser rainha, Vasti estava lá, ela vai ser deposta do seu trono e nós vamos ter a ascensão da rainha Esther. Muito bem, com isso nós concluímos essa lição. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, aí você clica no playlist. Ali no playlist você vai encontrar 237 pastas. Há ali aulas da Escola Dominical, aulas de teologia para você. Há muita coisa boa ali para que você enriqueça o seu conhecimento bíblico, amplie aquilo que você sabe. Então, entre no nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue o nosso canal. Se você descer todas as pastas e chegar na primeira lá embaixo,
encontra um comentário no Evangelho de Mateus. De Mateus ao Apocalipse e de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia é comentada para você nas primeiras 70 pastas do nosso playlist. Entre ali, explore, aprenda bastante, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.